Entre Vozes e Silenciamentos, uma análise discursiva de escrevivências no Brasil, por Victória Maria Mota de Oliveira. Para comemorar os seus 150 anos de existência, a Caixa Econômica Federal, CEF, lançou no ano de 2011 um anúncio publicitário. A ideia era trazer como protagonista da propaganda o jornalista, romancista, poeta, contista, crítico e teatrólogo brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido apenas por Machado de Assis. Entretanto, a repercussão em torno do comercial reacendeu uma discussão que não se limita apenas ao campo da literatura e percorre a luta do movimento negro do Brasil pela igualdade social, direitos para a população negra e o fim do racismo. Pesquisas apontam que Machado de Assis era mestiço, bisneto de negros escravizados e filho de um pai pardo e uma mãe branca, e ainda assim, até pouco tempo atrás, era descrito e representado como um homem de pele clara, como ocorre no anúncio citado anteriormente, onde a figura do escritor foi interpretada por um ator branco e, somente após as duras críticas do público, foi substituída por um ator negro. Essa situação denuncia um processo sofrido por várias personalidades negras no Brasil, em diversos âmbitos sociais, dentre os quais daremos destaque à literatura. Esse processo de negação e apagamento da subjetividade negra de Machado de Assis revela a prática disciplinar de uma sociedade oligárquica, composta por uma elite branca, de disseminar os ideais de branqueamento. Ou seja, o objetivo é eliminar todo e qualquer traço físico e cultural que não se assemelhe ao padrão do branco europeu. Foi durante os séculos XIX e XX que essa prática racista ganhou mais força, principalmente nos países latino-americanos. Logo após a dita abolição da escravidão, foram implementadas políticas de imigração para atrair europeus brancos, a fim de incentivar a miscigenação e clarear as futuras gerações. Diante disso, realizaremos um estudo fundamentado também na teoria de análise discursiva de Michel Foucault, mobilizando a noção de escrita de si para analisar quais aspectos colaboraram e continuam corroborando para a permanência dos processos de marginalização e exclusão da população negra no Brasil. O cenário político, social e econômico brasileiro sempre esteve sujeito à forte influência da Europa, primeiramente com a chegada dos portugueses e a consequente dominação e exploração do território, até a própria construção do Brasil enquanto nação. Portanto, os negros escravizados, assim como os povos indígenas, sempre estiveram sujeitos à imposição de novas estruturas de poder que atendiam os interesses dos europeus. Entretanto, alguns nomes se destacam quando falamos do movimento de ressignificação e preservação da memória e da cultura negra no Brasil. É por meio deles que grande parte da literatura afro-brasileira resistiu ao longo dos anos, nos permitindo questionar quais as narrativas foram postas como dominantes e qual a importância de abrir espaço para as vozes historicamente silenciadas. Ao longo dos séculos, diversos autores e autoras negros e negras contribuíram para o que hoje entendemos por literatura afro-brasileira. Cada um, dentro do seu período histórico e contexto socioeconômico, trouxe uma vasta gama de narrativas, memórias e realidades da comunidade afrodescendente no Brasil, tal qual Machado de Assis, já citado anteriormente, que possui obras repletas de críticas sociais e análises profundas da sociedade brasileira do século XIX, assim como Afonso Henriques de Lima Barreto, considerado um dos mais importantes representantes da literatura afro-brasileira, que abordava questões raciais por meio da complexa dinâmica entre as diferentes camadas da sociedade, trazendo em suas obras duras críticas às injustiças sociais e ao racismo estrutural que permeava no Brasil no início do século XX. É válido ressaltar que o cânone literário em praticamente todo o mundo possui um caráter eurocêntrico e patriarcal, ou seja, privilegia homens brancos de origem europeia. Esse fator colaborou para o agravamento do processo de apagamento e silenciamento das escrevivências de mulheres negras no Brasil. Indubitavelmente, um dos principais exemplos desse processo é a escritora Maria Firmina dos Reis, reconhecida como uma das primeiras romancistas do Brasil, e sua principal obra, intitulada Úrsula, é considerada o primeiro romance abolicionista brasileiro, abordando desde a escravidão até a condição da mulher na sociedade. Outro exemplo é a escritora negra Carolina Maria de Jesus.
A sua obra mais famosa é intitulada Quartos de Despejo, Diário de uma Favelada, que consiste em um relato autobiográfico que narra os reflexos de uma vida na favela, marcada pela extrema pobreza e violência, onde a autora utiliza de uma linguagem simples para denunciar as injustiças sociais e o preconceito racial. Um aspecto interessante de sua obra é que, justamente por trazer na escrita marcos de sua historicidade, ela foi duramente criticada e questionada acerca da qualidade literária de suas produções, pois era semi-analfabeta e sua forma de escrever não se enquadrava dentro das normas padrão da língua portuguesa, tornando-a alvo do preconceito linguístico e, consequentemente, do processo de marginalização de diferentes formas de expressão linguística vinculadas à realidade de grupos periféricos. As obras da escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito versam sobre as lutas da população negra e de como o preconceito e as diferenças socioeconômicas ajudam a perpetuar o racismo estrutural e o cenário de exclusão e violência. O impacto que suas produções possuem desafiam e desconstroem certos estereótipos, ampliando o senso de criticidade para temas até então pouco discutidos e problematizados em nossa sociedade. Ao longo de suas narrativas, ela explora questões de identidade, racismo, sexismo, estratificação social, entre outros. Da mesma forma, nos apresenta a riqueza da cultura afro-brasileira e a importância da população negra para a formação histórico-social do país, além de ser uma figura de inspiração e utilizar de seu lugar para promover a valorização da educação e da justiça social, dando visibilidade e esperança para um grupo que, ao longo de toda a sua historicidade, foi silenciado e marginalizado. Em seu poema Vozes Mulheres, publicado no livro Cadernos Negros, ela tematiza sua historicidade e ancestralidade enquanto mulher negra ao longo de diferentes gerações. Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, e com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. O título do poema provoca algumas discussões. Quem são essas mulheres? De que lugar falam? O que as legitima e qual a importância de escutar as suas vozes? Já sabemos que, dentro do contexto social, histórico, econômico, político e cultural, a figura da mulher sempre foi subjugada e suas vozes silenciadas, principalmente a de mulheres negras, visto que a sua luta por igualdade de gênero não pode ser dissociada do combate ao racismo. Dessa forma, estamos diante de um grupo que foi e continua sendo duplamente inviabilizado na sociedade a fim de atender a uma estrutura social pré-estabelecida e definida por meio de determinados discursos de poder. Na primeira estrofe, a sujeita que fala traz marcas da sua subjetividade e assume a sua afrodescendência, ou seja, ocupa o seu lugar de fala. Os primeiros versos, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, fazem circular o discurso histórico do movimento involuntário de diáspora dos povos negros africanos durante o século XVI e XIX. A segunda estrofe traz de maneira concisa como estão estabelecidas as relações socioeconômicas entre diferentes grupos étnicos. Os versos A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo desvelam como a estrutura social vigente fundamentou-se por meio da subjugação dos povos negros e de como o colonialismo europeu contribuiu para a imposição de sistemas políticos e econômicos que favorecem os povos brancos. Há na quarta estrofe duas perspectivas da produção de subjetividade por meio da escrita. A primeira é aquela que provém das vivências e resistências dentro de um contexto de opressão e marginalização, nomeado por Conceição Evaristo como escrevivências. A segunda funciona como uma prática de conhecimento, transformação e expressão, ao qual Michel Foucault denomina a escrita de si. O verbo ecoar se faz presente em todo o poema, sugerindo que essas vozes, por mais que sejam inviabilizadas e marginalizadas, não são totalmente silenciadas e seguem no movimento de resistência contra os procedimentos de exclusão.
A narrativa de diferentes gerações também evoca o elo entre tempo e memória e promove a construção coletiva de uma subjetividade afrodescendente, perpassando desde os porões dos navios, ecos de obediência, fundo das cozinhas alheias e caminhos empoeirados rumo à favela. Na última estrofe, a figura da filha simboliza a quebra de paradigmas, mas ao mesmo tempo mantém a representatividade de seus antepassados. A substituição do verbo ecoar por recolher demonstra a ressignificação dos processos de opressão, dando espaço a vozes historicamente silenciadas, especificamente a de seus ancestrais. Dessa forma, retomamos os questionamentos feitos anteriormente. Quem são essas mulheres e qual a importância de escutar as suas vozes? Bom, são mulheres afrodescendentes de diferentes tempos e espaços, mas que permanecem interligadas por meio de sua historicidade. E a importância de conquistar um espaço de fala e escuta provém da necessidade de desconstruir as estruturas de poder impostas pelos grupos dominantes, que utilizam-se dos discursos para estabelecer relações de poder. Diante disso, muitos autores e autoras negros e negras, brasileiros e brasileiras, abordaram em suas obras temas que buscam problematizar o racismo estrutural, dentre outros assuntos, e despertando a criticidade dos leitores. Por meio da análise do poema Vozes Mulheres, foi discutido como essas relações entre discursos e poder implicaram na construção da estrutura social vigente e como as mulheres negras sofreram e continuam sofrendo com os processos de subjugação, opressão e marginalização, assim como a importância de ressignificar o seu papel na sociedade por meio da desconstrução dessas estruturas, tendo na escrita uma forma de luta e resistência. Obrigada pela atenção e até a próxima.